Oi pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires, estamos aqui no nosso curso de português para imigrantes e refugiados. Então, nossa temática da aula é falar sobre a cidade. Então, tem essa chamada Ocupe a Cidade. E de início, eu já quero saber, vocês saem muito para a cidade, assim, realmente? Por exemplo, vocês frequentam as praças, vocês frequentam os bares, os restaurantes, enfim, vocês ocupam as ruas das cidades, na cidade onde vocês moram agora, ou onde vocês moravam, de onde vocês estão falando. Vocês já podem ir comentando aí, falando de onde vocês são, onde vocês estão morando agora, ou para qual cidade vocês querem ir e por quê, tá? Porque nós vamos falar um pouquinho então sobre a cidade. E para quem não sabe, nós já estamos então na nossa 31ª aula, já tivemos 30 aulas antes dessa. Se tu está chegando agora, se inscreve aí no canal para saber, porque nós temos muitas aulas ainda daqui para frente e tem, então, como esse objetivo, a gente trabalhando algumas temáticas de interesse, né, de quem não vive aqui no Brasil e está aprendendo português. Então, as aulas, elas sempre funcionam em dois momentos. Esse aqui que nós estamos agora e também com material complementar. Então, fiquem sempre atentos a esses dois momentos para que o aprendizado de vocês seja melhor ainda, certo? Então, nós temos como os objetivos refletir sobre a temática de ocupação das cidades, revisar os últimos conteúdos gramaticais estudados e produzir texto descritivo. Então, agora a chamada para vocês escreverem vai estar muito mais presente nas aulas. Sempre, né, em uma aula, uma sim, uma não, às vezes assim, em várias aulas tinham uma chamada para vocês escreverem, né, para que vocês possam praticar mais essa escrita, todo esse conteúdo gramatical que vocês têm aprendido. Então, precisa, né, não apenas a fala, mas também vocês treinarem a escrita, saberem as palavras, saberem como funciona a língua portuguesa. E agora a gente tem então essa chamada para o texto descritivo e que vocês já vão saber no final da aula que chamada é essa. Lembrando que vocês podem compartilhar os textos de vocês aqui nos comentários, vocês também sempre tentem responder as perguntas que são feitas aqui, para que a gente possa ter essa interação e fique sabendo também quem são vocês e o que vocês estão fazendo e como estão sendo essas aulas, ok? Então, para início, já que a gente está falando de cidade, né, eu convido vocês a escutarem, a fazerem uma pausa e escutarem essa música, O Canto da Cidade, dessa cantora baiana maravilhosa que é a Daniela Mercury, tá? Então, pausa aí e escutem essa música que vale a pena, certo? Vemos aqui a letra da música. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Então esse é o refrão da música, certo? Aí a gente tem aqui o resto. O gueto, a rua, a fé, eu vou andando a pé pela cidade bonita. O toque do afoxé é a força de onde vem. Ninguém explica, ela é bonita. Uô, verdadeiro amor. Eu não vou cantar, mas vocês podem ver aqui. Então, uô, você vai onde eu vou. E depois também. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. 1000 voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. 1000 voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. Então essa é a letra dessa canção que eu estou indicando para vocês conhecerem e escutarem um pouco. É uma música muito escutada, assim, há muitos anos já, porque ela é um pouco antiga, mas é uma música que vai ultrapassando gerações e ela tá falando dessa cidade, então, né, essa cidade que está aí, que a gente vive, que a gente respira ela, e se tu não faz isso ainda, é um convite para ir pra rua e ficar reparando, assim, o que que tem aí na rua, quais são os prédios, quais são os eventos culturais que tem, o que que as pessoas fazem, as pessoas saem à noite, as pessoas não saem à noite, por que elas não saem à noite? Então, se tem essa opção ou não tem essa opção, compartilhem aí como vocês se sentem também nessa cidade. Vocês estão vivendo aqui no Brasil há quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Vocês sabem o que acontece aqui? Ou vocês assim vão para o trabalho, ou vão procurar emprego, ou vão para a escola e voltam, né? Então é um convite realmente para que vocês fiquem sabendo o que acontece. Eu falo aqui
de Porto Alegre e eu sei, né, que tem muitas coisas, muitas opções, sempre tem eventos gratuitos também nos museus, na Casa de Cultura, que é um lugar que tem uma programação assim cheia de eventos culturais gratuitos, que são coisas legais para fazer também no final de semana, se vocês trabalham todo dia, mas é esse convite realmente para estar circulando na cidade. E que outra forma de aprender o português se não andando por aí, encontrando pessoas, né, que falam português também, para vocês irem trocando essas ideias e conhecendo outras pessoas também, né? Então, fica um convite aí, essa aula tem esse objetivo de fazer esse convite para a cidade, realmente, para que vocês possam ir escutando outros sons e falando com mais pessoas ainda em português, certo? Então, algumas perguntinhas. Por onde você anda na cidade? Há eventos nas ruas da sua cidade? Você participa? Se sim, por quê? Se não, por quê? O que falta, né? A diferença entre estar nas ruas da sua cidade de origem e a cidade que você mora aqui no Brasil? Comente. Então, comenta aí, né? Por que vocês não andam? Por que vocês andam na cidade aí, nas ruas? O que vocês acham de legal? O que tem para fazer aí onde vocês estão morando? O que não é tão legal? Certo? E aqui a gente vai ler um texto adaptado, certo? Ele na íntegra está no material complementar que vocês têm aí acesso, mas aqui nesse momento a gente vai ver um pedaço. Então, tem como título Espaços Públicos, 10 princípios para conectar as pessoas e a rua. Foi escrito pela Priscila Pacheco, né? Então, Cássia e Laura Azevedo, no dia 7 de junho de 2017. Então, aqui nós temos: entre os prédios de uma cidade, há uma rede de espaços que criam e fortalecem conexões em diferentes níveis de influência. Em um texto, eles seriam as entrelinhas, o sentido implícito entre o concreto. Os espaços públicos que preenchem com vidas e atos urbanos estão diretamente associados à construção do que chamamos de cidade e influenciam as relações que se criam dentro delas. Então aqui na imagem aparece Nova York livre de carros. Espaços públicos têm o poder de conectar as pessoas e as cidades. Então, seguindo, as áreas públicas moldam os laços comunitários nos bairros. São locais de encontros e a sua apropriação pode facilitar a mobilização política, estimular ações por parte dos moradores e ajudar a prevenir a criminalidade. Espaços não públicos, mas abertos às pessoas, como cafés, livrarias e bares, também são ambientes de interação e troca de ideias que facilitam esses encontros, impactando a qualidade do meio urbano. Há ainda os benefícios para a saúde, tanto física quanto mental. As pessoas sentem-se melhores e tendem a ser mais ativas em espaços atrativos. Um bom espaço público é aquele que reflete a diversidade e estimula a convivência entre as pessoas sem esforço, que cria as condições necessárias para a permanência, que convida as pessoas a estarem na rua. É a vitalidade dos espaços que atrai as pessoas e vai fazer com que escolham ou não ocupá-las. E o que garante essa vitalidade é a possibilidade de usufruir dos espaços urbanos de diversas formas. O Project for Public Spaces, PPS, organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar as pessoas a criar e manter espaços públicos, fala sobre o conceito The Power of 10, o poder do 10. Um bom espaço público precisa apresentar pelo menos 10 possibilidades diferentes de coisas que as pessoas possam fazer nele, 10 motivos para estar lá. A falta tanto de uma mescla de usos quanto da apropriação dos espaços pelas pessoas acaba transformando essas áreas em locais de passagem, onde as pessoas não querem estar pelo simples fato de que não há nada que as faça ficar. A existência de espaços públicos de qualidade e apropriáveis com maior vitalidade urbana vai conferir um aumento da percepção da segurança e de democratização desses espaços, avalia Lara. Então, nós vemos aqui que está fazendo uma contextualização sobre por que não as pessoas ocupam ou não os espaços da cidade. Então, faz essa menção para esse projeto, né, de 10 coisas que a cidade ela deve propiciar para as pessoas, que elas
para que façam que as pessoas ocupem, né, ou não. O que vocês acham? Vocês concordam ou não com o que esse texto está mostrando? Por fim, então, aqui já se encaminhando para o fim, é uma via de mão dupla. As pessoas estarão na rua se sentirem segurança e a rua será um ambiente mais seguro quanto mais pessoas estiverem nelas. Abaixo apresentamos 10 princípios que devem ser contemplados em um bom espaço público e de que forma beneficiam as pessoas e a cidade. Os elementos abordados em cada item interrelacionam-se uns com os outros. Fachadas, ativas e construções na escala humana, por exemplo, estão diretamente relacionadas ao fomento da economia local. É a conjugação entre eles que garantirá espaços acessíveis, equitativos e seguros de qualidade. O modo como vivemos nas cidades se reconfigura a cada dia, mediante as transformações da sociedade e o surgimento de novas políticas, tecnologias e opções alternativas de transporte. A urbanização, o adensamento e as altas taxas de motorização lançam desafios de planejamento e instigam as cidades a pensar em novos modelos de desenvolvimento. Em meio a transformações constantes, contudo, mantém-se intacta a importância dos espaços públicos para a qualidade de vida. Continuam a ser espaços de troca, convivência, encontros e continuam a ser vitais para o bem-estar no ambiente urbano, para além das paredes que nos cercam. É na rua que a vida acontece. Este texto foi adaptado a partir do artigo Em Defesa da Rua, 10 princípios para espaços públicos, de Ben Rogers, publicado na coletânea Making Good, Shaping Places for People, em português, Fazendo Bem, Formando Espaços para Pessoas, produzida pela Centre for London e disponível aqui. Esse é aqui que vocês vão ter aí o link no material complementar, certo? Então, o que vocês acharam até aqui? O que vocês estão achando? A gente não sabe ainda os 10 motivos, mas a gente vai saber agora, então, alguns. Primeiro, diversidade de usos. Vamos ver aí na tela grande. Mesclar o uso residencial com áreas de trabalho e uso comerciais, como bares, restaurantes, cafés e comércio local, atrai as pessoas e torna o ambiente mais seguro e amigável. A diversidade de usos gera atividades externas que contribuem para a segurança dos espaços. Mais pessoas nas ruas ajudam a inibir a criminalidade. Essa diversidade, porém, precisa abranger todos os turnos. Se os espaços forem convidativos e movimentados somente durante o dia, ainda serão locais pouco seguros à noite. Planejar os espaços públicos de forma que incentivem a convivência e a permanência das pessoas é uma forma de investir também na segurança. Segundo, fachadas ativas. A comunicação entre o nível térreo dos prédios e a calçada e a rua em frente, por razões semelhantes às do item anterior, contribui para a segurança, mas também para a atratividade do desenho urbano. Ruas mais interessantes visualmente são mais utilizadas pelas pessoas. Além disso, essa relação influencia a própria percepção que as pessoas têm da cidade e como a utilizam. Jane Jacobs diz que são principalmente as ruas e calçadas os elementos que indicam como o espaço público é percebido e vivido pelas pessoas. Então, voltando aqui, a gente vê 2 primeiros motivos, certo? O que vocês acham desses motivos? Vocês concordam, por exemplo, que quando a gente tem umas ruas bonitas, assim, vamos pensar com luzes, com desenhos, com grafites, assim, né, que são as artes de rua, assim, sendo bem ilustrado, a gente não se sente assim mais convidado a andar naquela rua ou a estar. Ou, por exemplo, vocês já ouviram falar do Beco do Batman em São Paulo? Então, é uma parte lá do bairro da Vila Madalena que tem... As pessoas moram lá, tá? Mas tem vários muros que estão grafitados, que tem várias artes lá. E, por exemplo, tem pinturas que são muito, muito famosas e as pessoas vão lá porque é um ponto turístico. Então, ir para o Beco do Batman, que é o beco, significa essa ruazinha, né? É um atrativo em São Paulo, porque é bonito tu ir lá, tirar foto, depois tu para no barzinho. Então, é um modo de ocupação de ruas. Também tem em algumas outras cidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, também tem umas partes lá, o memorial
da América Latina, se não me engano, tem algumas partes que também tem grafites. Em São Paulo também tem, lá no Parque Ibirapuera, várias artes do Cobra, que ele é super famoso também. Aqui em Porto Alegre, o Cobra também vai fazer pinturas. Então, assim, são espaços da cidade que estão sendo revitalizados, que é essa palavra, revitalizados, para que as pessoas se sintam mais atraídas a irem para a rua. E logo, mais atividades vão sendo feitas. Vocês sabem aqueles caminhõezinhos com comida? Então, também são alternativas, né? São formas para chamar essas pessoas para terem essa diversidade de usos, terem essas fachadas ativas, certo? Aqui nós temos também a dimensão social e a escala humana. Dimensão social e vitalidade urbana, então, fala como agregador de pessoas. E a escala humana, como essas mega construções podem afetar negativamente a saúde das pessoas. Então, temos mais aqui 2 motivos que vocês quiserem ler aí, vocês podem pausar agora ou depois ver na íntegra o texto, certo? Mas que também está falando dessa cidade, como é positivo quando as pessoas circulam e como isso também chama mais segurança, porque se as pessoas começam a ir mais para a rua, começa a ter mais segurança, porque, enfim, quem vai fazer coisas ali na rua para oferecer a essas pessoas, também começa a ter mais outras pessoas que vão ajudar a cuidar e, enfim, a criminalidade tende a diminuir nessas situações. Então, algumas perguntinhas para responder aí nos comentários. Você concorda com a afirmação final de que é na rua que a vida acontece? O que vocês acham? Comentem aí e deem exemplos, certo? Se vocês concordam, se vocês não concordam, deem exemplos para sustentar essa afirmação de vocês. Qual a sua opinião sobre a cidade em relação ao que é escrito no texto? As ciclovias na sua cidade, você percebe diferença no comportamento das pessoas por ter essa opção de mobilidade? Quarta, você concorda com a seguinte afirmação? E comente. As pessoas tendem a caminhar mais rápido ao passar em frente a fachadas vazias ou inativas, em contraste com um passo mais lento e tranquilo ao caminharem em ambientes mais vivos e ativos. O que vocês acham? Quando vocês estão caminhando na rua, vocês costumam caminhar assim mais tranquilos ou ficar mais assim segurando a bolsa ou segurando assim, né, cuidando se o celular tá ali quando passam por esses lugares? Como é que é o comportamento, né? O comportamento ele muda dependendo de onde a gente está caminhando. Então comentem sobre isso. Depois, como é a segurança em sua cidade atual e no seu país de origem, como era? Quais são os 10 princípios para conectar as pessoas e a rua para você? Então é o momento que vocês vão fazer essa lista. Comentem aqui com essa lista, porque isso também vai ser muito interessante ver como cada pessoa aí vê a cidade, essa relação entre as cidades e as ruas. Eu sou uma pessoa entusiasta dessa ocupação das ruas, mas eu super entendo quem também não seja. Então vamos trocar aí essas informações e esses pontos de vista, porque não tem certo e nem errado, tem só perspectivas diferentes e experiências de vida diferentes, certo? Então comentem aí e não reparem que tem esses números, né, que era para ser 5 e 6 e foi 1 e 2, não sei o que aconteceu. Então, agora é uma chamada para vocês conhecerem esse escritor que é muito renomado, que é o Ítalo Calvino. Ele não é brasileiro, mas aqui ele é bem conhecido, tá? Então, esse livro chamado As Cidades Invisíveis, que foi lançado pela Companhia das Letras em 1990, assim, essa versão que eu tô citando aqui, eu quero que vocês então conheçam, certo? Então, eu vou mostrar um pedaço, assim, uma história que vocês já vão ver. Então, dessa cidade que vai estar sendo dita aqui, tá? Que é as cidades e os símbolos. Então, vamos ler juntos esse texto. Quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará ao final do caminho, pergunta-se como será o Palácio Real, a caserna, o moinho, o teatro, o bazar. Em cada cidade do Império, os edifícios são diferentes e dispostos de maneiras diversas, mas assim que o estrangeiro chega à cidade desconhecida e lança o olhar em meio às cúpulas de pagode e clarabóias e celeiros, seguindo o traçado de canais em meio
de canais, hortos, depósitos de lixo, logo distingue quais são os palácios dos príncipes, quais são os templos dos grandes sacerdotes, a taberna, a prisão, a zona. Assim dizem alguns. Confirma-se a hipótese de que cada pessoa tem em mente uma cidade feita exclusivamente de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida pelas cidades particulares. Não é o que acontece em Zoé. Em todos os pontos da cidade, alternadamente, pode-se dormir, fabricar ferramentas, cozinhar, acumular moedas de ouro, despir-se, reinar, vender, consultar oráculos. Qualquer teto em forma de pirâmide pode abrigar tanto o lazareto dos leprosos quanto as termas das odaliscas. O viajante anda de um lado para o outro e enche-se de dúvidas, incapaz de distinguir os pontos da cidade, os pontos que ele conserva, distintos na mente e se confundem. Chega-se à seguinte conclusão: se a existência em todos os momentos é uma única, a cidade de Zoé é o lugar da existência indivisível. Mas então, qual é o motivo da cidade? Qual é a linha que separa a parte de dentro da de fora? O estampido das rodas do uivo dos lobos. Então esse aqui é um trecho do Ítalo Calvino. Ele é um escritor que nasceu em Cuba e depois a família logo foi para a Itália, e ele escreveu esse livro que são vários adjetivos dessas cidades, e tem o link também no material complementar para vocês e algumas perguntinhas também sobre o conto e mais uma atividade ali sobre essa parte do livro, né? Então eu usei para inspirar a cidade, para que vocês também pensem um pouquinho sobre a cidade de vocês, tanto onde vocês moravam quanto a cidade onde vocês estão vivendo agora, certo? Por quê? Vamos então fazer uma atividade que é: quais são os símbolos que descrevem a sua cidade, de origem ou de natal ou atual? Escreva um texto em resposta às perguntas finais. Mas então, qual é o motivo da cidade? Qual é a linha que separa a parte de dentro da de fora? Então, a luz, nessa inspiração de falar sobre a cidade, que vocês viram que ele estava falando sobre essa cidade, sobre as formas como as pessoas veem. Porque tem gente que olha para a cidade também e vê apenas o que é feio, as coisas que dão errado, ou que nem ele fala ali dos leprosos, né? Então, vê só as coisas que são negativas na cidade e não olha o outro lado. Mas também tem gente que só olha o lado bonito e ignora e fecha os olhos para aquelas outras coisas. Então, como vocês podem falar da cidade de vocês? Vocês podem escolher ou falar da cidade de origem ou falar da cidade onde vocês estão vivendo agora. Então, como é a cidade para vocês? Então, esse é o texto, certo? Então, é um pouco assim subjetivo, certo? Mas é um exercício muito bom também. Para quê? Para que vocês possam revisar tudo que vocês já viram até agora, todos esses substantivos que vocês já aprenderam em português, os tempos verbais, os pronomes oblíquos, os pronomes pessoais, que vocês já sabem escrever frases agora, orações explicativas, né? Que vocês consigam utilizar tudo que já aprenderam nessas mais de 30 aulas para escrever esse texto. E aí a segunda parte: que linguagem deve ter esse texto? Qual tempo verbal deve ser utilizado? Futuro, passado, presente, uma mistura dos três ou dos dois, presente e passado? Como faz para descrever a cidade? Aplique todo o seu conhecimento. Então, a atividade é que vocês realmente se dediquem a escrever um texto inspirado naquele do Ítalo Calvino, que a gente leu agora e que tem no material complementar também, para falar da cidade de vocês, certo? Então, vocês vão pensar um pouquinho, como vocês fazem para descrever alguma coisa, tá? Essa descrição, ela não vai ser apenas: porque a cidade onde eu moro, onde eu morei, tinha 2 prédios, tinham 5 casas e era bonita. Não é assim. Vocês vão descrever essa cidade de vocês
com as informações que vocês têm, com esse olhar de quem está querendo apresentar a cidade, certo? Então, para ajudar, vocês vão responder essas duas perguntas ao longo do texto de vocês, tá? E agora a gente vai então ver algumas coisinhas que tem que ter no texto descritivo, que é esse texto que descreve algo ou alguém detalhadamente e que essa descrição ela é diferente da narração, certo? Que a narração a gente já faz aí cotidianamente, que é falar sobre nós, é contar uma história, enfim, né, falar assim, por que tu veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil, por quê? Não sei o quê. E então tu começa a narrar, tu começa a contar uma história. Mas a descrição, ela vai descrever alguma coisa, ela pode descrever uma situação. A narração e a descrição, elas sempre vão estar assim um pouquinho próximas, assim como textos argumentativos. Só que o que acontece? A gente não tem sempre um tipo textual, que é como a gente chama, do início ao fim no texto. A gente tem partes narrativas, partes argumentativas, partes descritivas. Só que o que é chamado aqui é que esse texto de vocês seja predominantemente descritivo, certo? Não vai ser uma história contada na primeira pessoa, vai ser na terceira pessoa, dica, tá? Então, a descrição pode apresentar aspectos mais importantes e características que generalizam um objeto ou ser, a cidade nesse caso, como também evidenciar os detalhes, tá? Então, o que tem dentro, o que tem fora da cidade, qual é o motivo da cidade. Os detalhes específicos que os diferenciam dos outros. Então, a gente tem várias formas para falar da cidade, certo? Da nossa cidade, por exemplo. Se eu fosse falar da minha cidade natal, eu falaria de uma forma diferente dos meus amigos dessa cidade, da minha família, porque cada pessoa tem um modo de olhar essas coisas, né? Todas essas coisas que a gente pode descrever. Então, eu quero saber o olhar de vocês em relação à cidade e fazendo esse texto descritivo, certo? Para esse texto descritivo, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução que vocês vão fazer fazendo a identificação desse ser ou objeto que será descrito de modo a que quem está lendo você, se vocês forem mostrar para outra pessoa, vocês vão compartilhar aqui, né? Que a gente possa entender que objeto é esse e focar nisso. Desenvolvimento. Ocorre a descrição de fato, certo? Apresentando os aspectos mais gerais e mais pormenorizados, essa palavra assim, então são os detalhes, tá? Então falar mais geral e falar os detalhes também. Além disso, então, fazendo essa conclusão que vocês vão ter que fechar esse texto, né? E com a impressão de vocês. Então, vai ser um momento assim de vocês também refletirem que mensagem vocês querem dar também, falando dessa cidade, qual é o fechamento que vocês querem dar, certo? Então, é isso, bons estudos, espero que vocês compartilhem esse texto, tô louca pra ver, e compartilhem também essas aulas, aí comentem como é que foi pra vocês. Tinha esse objetivo mesmo da gente agora fazer uma pausa, um balanço pra rever tudo, e a gente já segue aí. Então, bons estudos, até mais!